Olá! Estamos juntos aqui novamente para a última aula do capítulo 2 da camada de aplicação da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. O assunto dessa aula é streaming de vídeo e redes de distribuição de conteúdo. Bom, o streaming de vídeo que se caracteriza pelo envio de vídeo para que a gente possa assistir, né, em casa, no computador, na televisão, no celular, vídeos enviados pela internet. Ele é hoje uma das aplicações mais utilizadas e que é responsável pelo maior consumo da velocidade da internet, da largura de banda que nós temos hoje de acesso à internet. Então a gente tem diversos tipos de serviços, né? Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO Max, similares, né? E há uma pesquisa de que o conteúdo enviado nesses serviços, ele representa hoje mais ou menos 80% do tráfego da internet dentro das residências das pessoas. E esse tipo de aplicação, ela é extremamente desafiadora, porque ela tem uma questão de escalabilidade e heterogeneidade. Como assim? Ela precisa suportar muitos usuários, em recebendo um conteúdo que é muito grande, né? Arquivos de vídeo são arquivos grandes, que eles têm muitos bits para serem transmitidos, né? Diversos megabytes de informação. E cada um desses usuários tem características bem peculiares. Por exemplo, o usuário às vezes está acessando o vídeo pela televisão, às vezes ele está acessando o vídeo pelo celular. Às vezes esse usuário tem uma conexão com a internet que é via rede de celular, um 4G, um 5G. Às vezes a conexão desse usuário é uma conexão com fibra ótica, ou às vezes a conexão dele é uma conexão por rádio, com uma qualidade muito baixinha. É, Às vezes o usuário paga um plano que permite ele ter acesso a uma resolução mais alta, às vezes o usuário paga um plano que permite acesso a apenas uma resolução mais baixa. Então, a característica dos usuários, ela é muito variada. E isso traz bastante desafio para a implementação desse serviço. Como que isso é feito na prática? Através de uma infraestrutura de aplicação distribuída. Não existe um único servidor que armazena o conteúdo de todos os vídeos do Netflix e envia esses vídeos para todos os usuários. Tudo isso é armazenado de maneira distribuída na internet, no que nós chamamos de redes de distribuição de conteúdo. Bom, e para a gente entender, né, como que o envio desses vídeos acontece na internet, a gente tem que dar uma relembrada sobre o que na prática é um vídeo digital. Um vídeo ele é uma sequência de imagens que vão passando ali numa velocidade constante. Um exemplo seria um vídeo que tem 24 imagens distintas a cada segundo. Uma imagem digital que é usada para compor os vídeos, ela é na verdade um conjunto de pixels. Pixels são pequenos pontinhos coloridos que formam a imagem. Esses pontinhos, né, cada um desses pixels, ele representa uma combinação de cores do vermelho, do verde e do azul, o RGB. Então, na verdade, o que eles são? São pequenos números que representam quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul a gente tem em cada um desses pontos. Esses números, gente, são bits, vão ser representados dentro do computador como bits. Então, o que a gente vai transmitir na prática é um conjunto de imagens que vai ser utilizada depois para construir um vídeo. Só que se a gente ficar transmitindo todas as imagens, a gente vai ter vídeos que têm tamanhos enormes, gigantescos, que seriam impraticáveis. Então, o que que acontece? Utiliza-se codificações. São métodos inteligentes usados para compactar os vídeos e facilitar tanto o espaço que a gente precisa para armazenar esses vídeos, como a transmissão desses vídeos pela internet. Existem inúmeros tipos de codificação, mas como exemplo aqui nós temos o MPEG 1, 2 e 4. O MPEG 1 era o exemplo de codificação usado lá nos CDs ROMs antigamente. Eles conseguiam codificar as informações em 1.5 megabits por segundo. Depois vieram os DVDs que tinham codificação de 3 a 6 megabits por segundo. E o que a gente usa na internet hoje é uma codificação bem mais inteligente, que ela é adaptativa. Ela tem versões que têm codificação com taxa bem baixinha de 64 kilobits por segundo, até codificações altas, do tipo 12 megabits por segundo. E é aqui que entra a parte interessante do streaming de vídeo na internet. O streaming de vídeo na internet, ele é feito com um protocolo de camada de aplicação que se chama Dash.
Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. O HTTP é aquele protocolo que a gente usa para acessar a web, para acessar páginas na web. A gente não consegue usar esse protocolo de maneira eficiente para acessar vídeos na internet, porque esse protocolo ele é baseado na ideia de que você solicita um objeto, um arquivo, e o servidor te envia o arquivo inteiro de uma vez. Então, se a gente fizesse uma solicitação via HTTP para um vídeo na internet, imagina lá um vídeo que está armazenado em algum lugar com um vídeo de 200 megabytes de tamanho. Só depois que os vídeos completos, 200 megabytes, forem trazidos para o nosso computador, é que a gente conseguiria executar o vídeo. Então é aquela ideia, a gente tem que fazer primeiro o download do arquivo para depois eu poder abrir o arquivo e ver o conteúdo dele, ver o vídeo. E o Dash, ele tem uma abordagem diferente. Ele é uma abordagem, por exemplo, como essa que você está usando aqui para acessar o vídeo no YouTube. Ele divide o vídeo em pequenos pedaços, né, do lado do servidor, ou seja, aqui no servidor do YouTube, né, ou no servidor qualquer de streaming de vídeo. O protocolo Dash divide o vídeo original em diversos pedaços pequenos, pedacinhos do tipo de 30 segundos, 1 minuto, né, tamanho configurável e aí de acordo com a configuração do protocolo. Cada um desses pedacinhos do vídeo, ele vai ser codificado em diferentes taxas. Em taxas bem mais baixas de vídeo, que vão fazer o quê? Com que o vídeo fique pequenininho. Só que esse vídeo vai ter uma resolução muito ruim, aquele vídeo mais ruim de ver, tá embaçado, né? Mas ele vai ser um vídeo pequenininho, que você carrega muito rápido. Até cópias desse pedacinho do vídeo codificados em taxas muito altas, que vão dar aquela resolução maravilhosa, que você vai ver, né, os detalhes da imagem, mas o arquivo vai ficar grande. E aí, o que que acontece? Esses diversos pedacinhos do vídeo que são codificados em várias combinações de taxas distintas são salvos em arquivos distintos. E esses arquivos, eles são replicados em diversos servidores pela internet, em lugares diferentes no mundo, no que nós chamamos da rede de distribuição de conteúdo. E aí, para que tudo isso fique organizado, esse servidor cria um arquivo que se chama arquivo de manifesto. É um arquivo que contém a URL, ou seja, o endereço de todos os pedaços do vídeo em todos os lugares que a gente tem cópia dele pela internet. Uma vez que a gente tem essa organização do lado do servidor, do lado do cliente que quer assistir o vídeo, o que que acontece? Ele entra em contato com o servidor uma primeira vez para recuperar esse arquivo de manifesto. Com esse arquivo, ele vai saber: olha, existem cópias desse vídeo em tais lugares com tais taxas de codificação. E aí o cliente vai fazer o seguinte, ele vai olhar e vai estimar como que está a qualidade da conexão dele com a internet naquele instante. Qual a velocidade que ele está conseguindo acessar a internet naquele instante. Com base na velocidade que ele está conseguindo acessar a internet, ele vai escolher uma taxa de codificação do vídeo que seja suportada pela velocidade da internet, de modo com que ele consiga baixar o vídeo enquanto ele vai assistindo. Ou seja, se a velocidade está ruinzinha, ele vai pegar uma codificação mais baixa, porque a velocidade de transmissão de um arquivo pequeno, né, é mais acessível para ele é mais conveniente para ele. Mas se ele tem uma conexão naquele momento que está com uma velocidade muito boa na internet, ele pode pegar a versão do vídeo com a resolução mais alta. O arquivo vai ser maior? Vai, mas a conexão dele naquele momento suporta a transmissão desse arquivo grande. E aí, qual que é o interessante disso? Ele não faz isso uma escolha única para o vídeo o tempo todo. Ele vai fazendo esse processo repetidas vezes. A cada lá 10, a cada 30 segundos, a cada 1 minuto, 2 minutos, de acordo com os tamanhos dos pedacinhos do vídeo, ele vai estimando como é que está a qualidade da conexão e vai solicitando os próximos pedaços do vídeo de acordo com a taxa de codificação que ele entende que vai ser mais adequada para a velocidade de internet que ele tem no momento. Nesse sentido, a gente até retoma aquela ideia de que a inteligência está na borda da rede. De fato, nesse tipo de aplicação, a inteligência está no cliente. Por quê? Porque o servidor tem lá disponível tudo quanto é tipo de variação de qualidade daquele vídeo em diversos lugares. E aí o cliente, ele que vai determinar quando que ele vai requisitar o próximo pedaço do vídeo,
com qual codificação ele quer aquele próximo pedaço do vídeo e de onde ele vai requisitar aquele próximo pedaço do vídeo. Isso tudo, né, configura o que nós chamamos de streaming de vídeo. É o conjunto codificação feito pelo servidor, mais o protocolo DASH para comunicação entre o cliente e o servidor, e depois que esse vídeo vai chegando no computador, o processo de exibição. Então você já deve ter percebido aí no seu dia a dia quando você vai assistir um vídeo no YouTube, né? Às vezes você abre o vídeo, aperta o play, inicialmente a qualidade do vídeo não é das melhores. Por quê? Porque inicialmente ele está ali um pouco na dúvida sobre o quanto que ele aguenta, né, de velocidade, e ele faz uma abordagem um pouco mais conservadora, o computador seu faz uma solicitação para o começo do vídeo, para o primeiro pedaço do vídeo, numa qualidade mais baixa. Esse pedaço é enviado e enquanto você está assistindo esse primeiro pedaço do vídeo, o navegador já está solicitando o próximo pedaço do vídeo. Só que ele já viu que aquele primeiro pedaço chegou numa qualidade boa. Então, o próximo pedaço ele vai solicitar com uma resolução maior. E aí, quando você começa a assistir o segundo pedaço, às vezes a gente vê aquelas mudanças de qualidade na imagem. De repente, uma imagem que estava um pouco borradinha fica melhor. Por quê? Porque a gente entrou num segundo pedaço do vídeo que foi trazido pelo computador, né, pelo navegador, numa qualidade maior. E enquanto você está assistindo o segundo pedaço, o computador já vai solicitando o terceiro e o quarto e assim por diante. E uma coisa interessante disso é o seguinte: se você pausar o vídeo e parar de assistir, o computador vai solicitar talvez os dois, os três, quatro próximos pedaços, mas ele também vai parar de ficar solicitando. Ele não vai ficar solicitando pedaços lá na frente, sendo que ele nem sabe se você vai assistir o vídeo. Então, o vídeo vai sendo trazido para você, cliente, à medida que você vai assistindo o vídeo e chegando próximo dos próximos pedaços. Então, dinamicamente, o computador determina quando requisitar o próximo pedaço de acordo com a sua localização no vídeo, com qual codificação, de acordo com a velocidade que ele está estimando da internet, e aqui o de onde requisitar o vídeo. Esse é um aspecto interessante. Às vezes você solicita o vídeo de um servidor e aí você começa a perceber que aquele servidor está sobrecarregado, ele não está conseguindo enviar o vídeo na velocidade esperada. E aí o cliente pode decidir, não, então eu vou pedir cópias dos próximos pedaços para outro servidor que eu sei que tem cópias desse arquivo. Como que ele sabe quem são os servidores que têm cópias de um determinado arquivo? Através do arquivo de manifesto, que é aquela relação completa de todos os pedaços do vídeo e todos os lugares onde eles estão disponíveis, que o cliente conseguiu logo no comecinho, quando ele, né, fez a primeira solicitação para assistir um determinado vídeo. Bom, a distribuição do conteúdo desses vídeos pela internet é um desafio muito grande, porque a gente tem milhões de vídeos sendo requisitados por milhares de usuários simultaneamente. E aí a gente volta de novo naquela história da escalabilidade. A opção de ter um único grande servidor é totalmente inviável nesse contexto da internet. Isso seria um único ponto de falha, um ponto de congestionamento, né? Todo mundo querendo acessar as informações no mesmo servidor, ele não vai conseguir atender todo mundo com uma velocidade muito alta. E onde nós posicionaríamos esse servidor no mundo? Se eu colocar esse servidor, por exemplo, lá na China, porque a gente tem muito usuário lá, o usuário aqui do Brasil sairia prejudicado, porque enviar um arquivo da China para o Brasil demora muito mais do que enviar um arquivo dentro do Brasil para outro lugar no Brasil. Então, a ideia, clara, né, é fazer o quê? Procurar uma solução que seja escalável. E a solução para isso é armazenar múltiplas cópias dos vídeos em múltiplos servidores distribuídos geograficamente pelo mundo, que é o que nós chamamos de redes de distribuição de conteúdo. Aqui a gente está vendo o logo de duas grandes empresas que são responsáveis por distribuição de conteúdo, que é a Akamai e a Timelight. Essas empresas têm o quê? Elas têm servidores delas espalhados pelo mundo todo, em diversos lugares, né, que eles escolheram, vamos dizer assim, adequadamente, de acordo com a quantidade de usuários e afins. E as empresas que querem distribuir conteúdo, por exemplo, o Netflix, né, o YouTube, o Amazon Prime e afins, podem contratar o serviço dessas empresas de distribuição de conteúdo para armazenar cópias dos arquivos que eles querem distribuir nos servidores dessas outras empresas.
Então a Netflix, por exemplo, pode armazenar, pode alugar o serviço da Akamai para armazenar cópias de vídeos de filmes em diferentes lugares pelo mundo. Aqui nós temos um exemplo animado de como que o Netflix funciona na prática. Então imagina que foi lançado um novo filme, o filme Mad Men. Esse filme vai ser um sucesso e muita gente pelo mundo todo vai querer assistir esse vídeo. Então a primeira coisa que acontece é o servidor do Netflix, depois de, né, quebrar esse vídeo em pequenos pedacinhos e codificar ele em diferentes taxas, distribui cópias desses pedaços em diversos servidores de distribuição de conteúdo pelo mundo, né? De servidores que ele tem contrato, ou que ele tem, né, ou às vezes servidores do próprio Netflix que estão posicionados em lugares do mundo. E aí, o cliente, né, um usuário, um assinante do serviço do Netflix, quer assistir o filme Mad Men. O que que acontece? A primeira coisa que ele faz é fazer o login na conta dele e ele vai entrar em contato com um servidor central do Netflix fazendo uma requisição desse conteúdo, dizendo eu quero assistir o filme Mad Men. Então ele envia lá um pedido para o servidor do Mad Men e o que, que o servidor envia de volta para ele? O arquivo de manifesto. O arquivo de manifesto tem a relação, né, de todos os lugares no mundo onde existem cópias desse filme. O cliente abre o arquivo de manifesto, escolhe alguma cópia, né, que esteja talvez numa localização geográfica mais interessante para ele, né? Quanto mais próximo geograficamente, mais rápido a tendência da gente receber o vídeo. E ele faz ali com o manifesto a recuperação dos primeiros pedaços desse vídeo, né, na resolução que ele consegue suportar. À medida que o tempo vai passando, né, ele vai fazendo requisições de novos pedaços, ele pode, por exemplo, identificar que um servidor está congestionado. E aí ele pode optar por trocar de servidor e pedir os próximos pedaços a partir de um outro servidor. Então, essa é a ideia de uma rede de distribuição de conteúdos na internet, que é um tipo de aplicação extremamente importante para streamings de vídeo, que são arquivos muito grandes. A gente costuma ver, né, a ideia dessas redes de distribuição de conteúdo como uma aplicação na rede. Então, imagina só, eu estou interessado ali em abstrair toda a questão da comunicação. É como se eu tivesse que me preocupar apenas com os servidores, as, as cópias dos arquivos que eu vou distribuir nesses servidores, e a internet como um todo passa a servir apenas como um serviço de comunicação para eu acessar esses servidores. Então, essa é a ideia da aplicação de rede de distribuição de conteúdo. É um tipo de aplicação extremamente interessante, porque ela tem diversos desafios, como lidar com o congestionamento da internet na borda. Ou seja, os usuários ali que estão acessando os vídeos, né, próximos dos clientes, são os lugares onde a gente mais tem tráfego. Lá no núcleo da rede, normalmente a gente não tem muito problema de congestionamento. Congestionamento acontece quando a gente está chegando próximo dos hospedeiros, né? E aí a gente começa a questionar coisas do tipo, a partir de qual servidor é melhor eu recuperar um conteúdo? Em quais servidores é melhor eu armazenar cópias desse vídeo, né? A gente poderia pensar numa situação bem interessante, que seria o seguinte: o Netflix tem um catálogo enorme de vídeos. Às vezes, o público brasileiro está interessado em assistir um determinado filme que está fazendo muito sucesso no Brasil, mas esse filme não fez sucesso lá num país qualquer da Europa. Então, o que que o Netflix pode fazer? Ele pode enviar cópias desse vídeo para os servidores que estão no Brasil. Mas para os servidores lá da Europa, às vezes ele não vai enviar várias cópias, às vezes ele envia uma única cópia, ou mesmo não envia cópias. E aí, se de repente daqui uns dias ele perceber que o público europeu está se interessando por aquele vídeo, ele passa a enviar cópias daquele vídeo para os servidores lá na Europa. Então, o lugar onde a gente tem as informações armazenadas, ela pode variar dinamicamente de acordo com a demanda. Então, esse tipo de aplicação são aplicações bem interessantes, né, que tem aí um amplo espaço, né, de propostas de novas soluções. E com isso, nós finalizamos a aula de streaming de vídeo e distribuição de conteúdo, e nós finalizamos também o capítulo 2 da camada de aplicação. Nas nossas próximas aulas, nós vamos dar início ao capítulo 3 da camada de transporte. Nos vemos lá.